Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma meditação na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo nos deixou. É a oração modelo. É uma oração que contempla todas as áreas da nossa vida e muitas vezes, por acharmos que estamos sendo religiosos, nós acabamos não meditando nessa oração, não fazendo essa oração, não aprendendo mais a respeito dela. E é interessante notar que por mais que nós façamos as nossas orações espontâneas, que é lícito, é correto, a Bíblia aprova e incentiva, dificilmente nós faremos uma oração melhor do que Jesus Cristo fez. Então, por isso, eu gostaria de incentivá-lo a fazer essa oração, não de forma mecânica, mas de uma forma que ela venha a refletir o desejo do seu coração, que ela venha a refletir as necessidades que você tem, o desejo mais sincero da sua alma. É uma oração que nós podemos sim decorar, assim como muitas vezes decoramos salmos, e que é uma oração que pode pautar a nossa oração. Nós podemos construir orações próprias, nossas, baseados na oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Amém, queridos? Então veja só, lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus diz assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, queridos, veja só, essa oração, ela inicia chamando Deus de Pai. Até aquele momento onde Jesus estava ali com os judeus da época, eles não conheciam a Deus como Pai. Deus era o Senhor. O Pai, quando se falava em Pai, quando se falava em Pai, para eles se referia ao pai Abraão. Então todos eles se achavam e se diziam serem filhos de Abraão. E aqui vem Jesus e demonstra uma intimidade com Deus, chamando-o de Pai e ensinando aos apóstolos que o chamem de Pai. No livro de Lucas, os discípulos de Cristo pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos como devemos orar. E ele vem e ensina o Pai Nosso. Então isso demonstra e denota intimidade. A intimidade que nós devemos ter quando falamos com o nosso Pai, que está no céu. Nós estamos na terra, mas Ele está no céu. Isso exige respeito. Nós estamos mais baixos do que Ele. Ele está no alto. Ele é quem manda. Ele é Senhor. Ele está no céu. E Ele reina sobre todas as coisas. Santificado seja o teu nome. É isso que nós devemos conclamar, para que o nome do Senhor seja glorificado e santificado. E ele é feito, isso é feito através das nossas vidas, através do nosso comportamento. Nós santificamos o nome do Senhor. Esse deve ser o desejo do nosso coração e as nossas obras devem demonstrar isso, porque Ele já é santo. Não é nós falarmos que santificado seja o nome do Senhor que vai torná-lo mais santo. Mas Ele se torna mais santo à medida em que pessoas veem em nós atributos de Deus.
Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Devemos clamar pelo reino de Deus. Quando Cristo esteve aqui, ele veio trazer o reino de Deus. E ele diz, vós já não sois mais deste mundo. Então nós somos do reino de Deus. Nós somos aqui nesta terra embaixadores. Embaixadores do reino de Deus. Isso significa que nós representamos o reino de Deus e a vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Senhor, ela deve ser suprema e deve ser feita aqui na terra, assim como ela já é feita lá no céu. Dá-nos hoje o pão para cada dia. Em algumas versões traz, dá-nos o pão de cada dia. O pão é um alimento básico. Indica a sobrevivência. Jesus Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas ele está dizendo que não somente do pão, porque aqui ele ensina a pedirmos o pão. Então nós vivemos também do pão, precisamos do alimento para o nosso corpo físico. Precisamos das necessidades. Nós temos necessidades e precisamos de recursos para supri-la, né? Quando falamos de pão, estamos falando de todas as necessidades, pagar o aluguel, pagar a conta de água, a conta de luz, colocar o alimento na mesa, comprarmos e pagarmos. Este é o pão de cada dia e é por este pão que nós devemos pedir ao Senhor. Continuando, ele diz, e perdoa as nossas dívidas. Algumas versões traz perdoa as nossas ofensas, né? Assim como perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Aqui não significa dívida de dinheiro, mas significa quando nós erramos com alguém, quando nós fazemos coisas erradas e precisamos do perdão dessa pessoa. Então veja só, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ou seja, quando eu peço perdão a Deus, eu também tenho que perdoar aquele que pede perdão a mim. É assim que funciona o reino de Deus. O reino funciona assim. Então temos que estar prontos a perdoar. E também agindo dessa forma, somos perdoados por Deus, pelo nosso Pai. E é interessante, eu gostaria de abrir um parênteses aqui rapidamente, que muitas vezes nós não nos perdoamos. É preciso que cada um perdoe a si mesmo. Se há uma dificuldade nessa área, fale com o Senhor. Coloque para Deus essa necessidade, essa dificuldade, aliás. E quando se lembrar de alguma coisa que fez no passado, que fez na infância, na adolescência, alguma coisa que você hoje se arrepende, peça perdão ao Senhor. Chame aquele pecado pelo nome. Eu sei que muitos já confessaram a Jesus como Salvador, já tiveram seu nome escrito no livro da vida, e ele sim já perdoou os pecados, mas o nosso acusador não descansa. É como se ele tivesse um quarto com paredes todas ali pregadas, todas as falhas que você fez para te acusar. Então, faça isso e você vai ver que você vai ficar mais leve. Toda vez que você se lembrar de alguma coisa, ou então faça um exercício, tire um tempo para se lembrar daquelas coisas que você fez que não agradam a Deus e coloque tudo isso diante dele. Peça perdão por cada coisa que o Espírito Santo te trouxer à mente. Você vai perceber que um fardo será tirado das suas costas. Amém, queridos? Porque assim você também estará se aliviando e tirando essa carga de você, se perdoando também. Porque quando alguma coisa vem constantemente ao seu coração, significa que há falta de perdão e às vezes é do seu próprio coração. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor é todo-poderoso e Ele tem poder para não nos deixar cair em tentação. Quando enfrentarmos situações difíceis, até mesmo a tentação, Ele estará conosco. Muitas vezes nos livrará dela e outras vezes passará junto conosco por essa dificuldade, nos dando força. É preciso ter fé
e agir em fé, baseado na palavra, buscar a palavra, proclamar a palavra, é assim que nós resistimos ao diabo. A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Nós nos sujeitamos conhecendo a palavra do Senhor. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, essa é uma prática de guerra contra o inimigo das nossas almas. E terminando, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. O Senhor é o Rei, o Senhor é o Todo-Poderoso, dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. E quando nós declaramos isso, o reino das trevas se abala, o reino das trevas treme, porque ele sabe quem é que manda, quem que é o Senhor dos senhores. Amém? Que você possa meditar nesses versículos do Pai Nosso, que você possa fazer essa oração, não apenas como palavras repetidas ou decoradas, mas tendo certeza de que o que você está declarando é para se cumprir na sua vida e no reino de Deus. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.